A graça de Deus. Como está vocês? Como foi sua semana? Tá tudo bem? Que Deus o abençoe. Continue vos guardando nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Meus amados, hoje vai ser um programa curto, mas com muita conteúdo bom. Eu vou falar hoje sobre um tema inspirador, um tema que muitos se apegam a eles, né? No passado, quando Deus chama Moisés ao monte, ele dá instruções a Moisés sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas que tinham que fazer naquele momento. E o interessante é que, fazendo isso, Deus capacita Moisés para levar aquele povo pelo deserto até a terra prometida. Nesse momento fez uma divisão naquele povo, e tornando essa divisão feita, ficou sendo chamada como as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel, elas viveram anos no deserto, até que venha Cristo para resgatar da lei. É um tema meio polêmico, porque vou falar sobre o julgamento das tribos. O que Jesus vinha julgar na terra? Jesus veio fazer um julgamento. Vinha fazer um julgamento, ou vai fazer um julgamento, como muitos têm pregado por aí. Quem será julgado? Né? E o que é que acontece com esse povo realmente de Israel e essas tribos? Como nós sabemos, as 10 tribos se uniram, né? E Judá e Israel, uma ficou no sul e a outra no norte de Jerusalém. E sabemos que Cristo veio da tribo de Judá para nos salvar, para levar salvação aos israelitas e a nós, gentios, também, da mesma forma. Antes de começar, eu vou fazer uma pequena oração para nos levar em espírito, nos entrar em comunicação com Deus, entrar na presença de Deus, precisamos orar. Então, que baixamos nossas cabeças, que possamos realmente elevar o nosso espírito até o Senhor. Pai, querido amado Pai Celestial, Deus que está no céu, nesse momento em Cristo Jesus começou a oração. Agradecendo primeiro por tudo o que tem acontecido durante a semana, pelas coisas boas, pelas também não boas, pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te peço, Senhor, que possa nos fortalecer, que darmos a sua sabedoria, para que assim possamos levar esse programa um pouquinho de informação a vocês. Quero pedir a Deus que me use, porque eu vou usar a tua palavra. Assim seja em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o tema está aqui em Mateus 19, o verso 28. Eu vou ler um verso e depois vou ler o contexto. Que diz assim: Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando as palavras aqui, essa Bíblia aqui é muito pequena as letras, irmão. Estou com problema de vista, tenho que passar por um oculista, sério, porque tá sério, hein? Problema de vista aqui, meus amados, desculpa, mas vou entrar aqui na Bíblia do celular porque é mais claro o que vou ler. Disse-lhes: em verdade vos digo a vós, que se seguiste quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória, e também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. Amém, meus amados?
Então Jesus está falando aqui, falando sobre o julgamento das tribos de Israel, falando do julgamento sobre o povo de Israel. Ele está falando de algo porque o povo de Israel não aceitou a ele. O povo de Israel não aceitou Cristo como Salvador. Assim como nós hoje aceitamos, ou vamos ainda aceitar Ele como nosso Salvador e Redentor de nossa vida. Se vocês querem acompanhar mais estudo, se vocês querem acompanhar a profundidade do trabalho que eu estou levando, do que eu estou fazendo, vocês vão lá no canal Vivendo. O canal é 100% Graça de Deus. O nome do canal é 100% Graça de Deus. O nome do programa é Vivendo 100% a Graça de Deus. Ou na minha página, Gilberto Santos. Nesse momento, estamos elevando a palavra de Cristo, onde Cristo disse: em verdade vos digo que vós, dizendo a ele, apontando para eles os discípulos que estavam lá e as pessoas que estavam assistindo essa pregação. Depois vou saber mais ou menos, vamos atar sobre o que estava acontecendo, porque tem que ler texto e contexto. Aqui é somente um texto, falta o contexto. Vamos saber por que veio essa palavra, o porquê a pergunta, o porquê Jesus falou isso. E disse: vocês que me seguistes, ou seja, falando com os discípulos, continua falando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. E também vós, apontando para os discípulos e para os que estavam com ele, assentareis sobre 12 tronos, ou seja, os 12 discípulos estavam vindo, se assentaria em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quando ouvimos falar sobre o julgamento da igreja, como ouvimos falar sobre julgamento, às vezes a gente diz: olha, a igreja vai passar por um julgamento. Mas, meu irmão, como podemos passar por julgamento se não tenham cometido uma lei, não tem quebrado a lei de Moisés? Se nós não tem matado, não tem roubado, não tem feito isso, a não ser a seguir Jesus. Mesmo antes, o que nós cometemos, os pecados, entre aspas, que falamos, ele fala: não lembrarei dos vossos pecados. Se Jesus fala que ele não lembra do seu pecado nem do meu, como ele vai julgar você? Algo está estranho. E mediante essa pandemia, eu tenho estudado bastante, tenho buscado bastante, eu tenho encontrado muitas coisas boas para nós se preocuparmos um pouco, em olhar o que Jesus realmente quis dizer. Esse estudo começa no versículo 23. No versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade vos digo que é difícil entrar no reino do céu. E se essa história for levada um pouco atrás, ela vai começar falando sobre o jovem rico. Mas eu vou ler no 23 em diante, porque um jovem rico chega para Jesus e pergunta o que? Diz aqui, 16, diz assim: eis que se aproximou dele um mancebo e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. E se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, um jovem fez uma pergunta para ele. E ele está respondendo. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse:
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não derás falso testemunho. E Jesus explicou alguns pecados que existiam na lei. Honrar pai e mãe. E amarás teu próximo para ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. E o que me falta ainda? Aí ele queria algo de Jesus mais profundo. Ele queria um encontro com Jesus, daquela mesma proposta. Porque hoje vou falar sobre as tribos de Israel. Mas a mesma coisa que eu falei sábado. O encontro com Deus. Ele queria se encontrar realmente com o Pai. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, aí falou da perfeição. Jesus viu que o cara já guardava os mandamentos. Jesus viu que o rapaz já fazia todos e guardava a lei. Então, Jesus falou: então você quer ser perfeito. Vai, vende tudo o que tens, dando aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Veja que essa conversa vem de longe. Essa conversa sobre o que eu li, sobre as tribos de Israel, sobre a conversa que Jesus está falando aqui. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que o jovem era rico, orgulhoso, e achou difícil o que Jesus falou. Ora, eu vou vender tudo o que tem para ser salvo. Ora, eu vou dar tudo o que eu tenho para ser salvo. Um dia, um rapaz chegou na igreja, era um cadeirante. Ele estava de cadeira de roda. E na hora do apelo daquele pastor, o pastor perguntando: aceita Jesus? Quem vai aceitar Jesus? O jovem na tua cadeira de roda se aproximou do pastor e disse: ei, eu quero aceitar Jesus. Perguntando, o pastor: vem para cá. O cadeirante falou: mas será que Jesus aceita um homem pela metade? O jovem se achando, porque estavam numa cadeira de roda, para Deus era a metade de um homem. E aquele reverendo falou: não. Ele aceita, ele prefere aceitar um homem por inteiro, mas se ele tiver só a metade, mesmo que seja você cadeirante, ele aceita você, mesmo que seja você com qualquer dificuldade que tem, ele prefere aceitar um homem pela metade, que se entrega por inteiro, do que aceitar um homem inteiro que se entrega pela metade. Então essa palavra do jovem cabe bem nesse assunto, porque é uma palavra que leva a resposta do julgamento das 12 tribos. Fala de julgamento. Irmão, mas o conteúdo? Exato, porque tem texto e contexto, aquilo que eu falei. Para mim ler um versículo aqui e não ler contexto, lembra que sábado eu falei que eu ia ler alguns versículos, era o primeiro programa, mas eu não lia um versículo sem contexto, o que não tem contexto, porque se você for aprender sobre a história do Brasil e você saber lá, está escrito: Cabral descobriu o Brasil. Quando? Como? Você tem que ler o contexto para saber dia, para saber como foi, para saber como aconteceu. A mesma coisa nas escrituras. Por isso que sempre eu ando acompanhado desse livro. Este livro é um livro perfeito da obra missionária. É biblioteca, referência da obra missionária. Então, Jesus está aqui com os discípulos, e continuando no 24, vai dizer isso: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, é mais fácil um camelo. Ou a agulha tinha que ser muito grande ou o camelo muito pequeno. Porque não tem condição. Isso é uma parábola, isso é uma passagem, isso é uma história, isso é apenas uma
realidade que Cristo estava falando para eles, porque o orgulho é quem derruba o jovem. O jovem foi para casa orgulhoso, triste, porque tinha muita riqueza. Então Jesus acompanhando falou isso. E os discípulos, vindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá se salvar? Pois se salvar. Os discípulos se preocuparam com a salvação deles, porque disseram: se um camelo passar pelo fundo da agulha, é incapaz. Não sabia a comparação que Jesus estava falando com a dificuldade de você se encontrar com Jesus, com a dificuldade de se encontrar com Deus. Mas o programa se refere vivendo 100% a graça de Deus. É você viver 100% a graça de Deus. Não importa se é camelo, se é boi, não importa. A agulha é apenas a pedra de tropeço. A agulha é apenas a dificuldade, a porta de entrada, a sua conexão com Deus. Se você não se conecta com Ele, se você não busca Ele, se você não tem ousadia de receber Cristo em sua casa, assim como recebe um amigo, assim como recebe um parente, você tem que se abrir, tem que dar seu melhor. Você tem que buscar a profundidade de Cristo. Você tem que se livrar da condenação que as tribos de Israel, infelizmente, vão passar. Já passaram. Mas tudo bem. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: a homens, isso é impossível. Ou seja, para mim é impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. Mas a Deus, tudo é possível. Para o homem, uma dificuldade de você ser rico, pobre, preto, deficiente, não importa. Para o homem é buscar. A busca de oração, a busca de conexão, a busca de convicção. Você ser convicto que Deus existe e nada mais. Tem um colega meu que converso sempre com ele, um bom homem, entendedor das escrituras, mas o cara, toda a vida que me vê, ele me traz um assunto sobre o inferno, sobre Satanás. A maior dificuldade dele. E um dia desse, Deus me deu uma sabedoria, eu falei para ele: meu amado, se eu sigo a Deus, não há inferno, não há Satanás. Como assim, irmão? Eu digo: porque eu sirvo a um Senhor, que é Deus. Eu não sirvo a esse outro. Então, para mim, esse outro não existe. Para mim, esse outro está simplesmente esquecido, porque eu sirvo a Cristo. Você serve a Cristo. Aí então, continuando aqui, então Pedro, tomando a palavra, Pedro é esquentadinho da turma, disse: eis que nós deixemos tudo para seguir, para te seguir. E o que receberemos, Senhor? Pedro aqui já ficou no nível, já saindo da casinha. Pedro já saiu, né, da unção, como os irmãos evangélicos falam. Pedro já saiu da unção e foi perguntar: e agora? E Jesus disse: em verdade vos digo, de que me seguiste, quando na regeneração do Filho do homem se assentar no trono de sua glória, e também vos assentareis vocês assentareis sobre 12 tronos, também estarão com ele, com Jesus, para julgar as 12 tribos de Israel. E terminando, diz: e tudo aquele que tiver debaixo casas, ou irmãos, irmã, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, herderá a vida eterna. Ou seja, aquele jovem deixou de receber 100 vezes mais do que ele tinha. Aquele jovem deixou de receber a sua herança eterna. Vocês do canal 100% Graça de Deus, é um prazer estar falando aqui com vocês. Vocês aí que estão acompanhando pela página, muito obrigado. Mas Deus está falando talvez com vocês, está falando talvez comigo. O rapaz, porque era muito rico, deixou de herdar
deixou de receber 100 vezes mais e garantia de uma vida eterna. Não foi só isso. E a garantia da vida eterna? Se vocês não me conhecem, eu sou Gilberto Santos. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo. E as verdades de Cristo têm que vir à tona. Tem muitas pessoas pregando. Tem muitas pessoas ensinando. Tem muitas pessoas falando. Tem muitas pessoas sofrendo. Com medo, que é nesse irmão que eu falei para você, que ele teme de medo da vinda de Cristo, ele teme de medo do inferno, ele teme de medo de Satanás. É bom o cara temer, mas temer a Deus, não a Satanás. Como é que eu vou temer uma pessoa vencida por Jesus Cristo, uma pessoa que Jesus pisou sobre ele? Se eu sirvo a ele, a Jesus, eu vou temer esse povo, eu vou temer essa pessoa, eu vou temer esse ser. Precisamos estudar um pouquinho mais. Precisamos, uma vez Jesus pregando, ele falou: erreis por não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não entender que a Escritura fala de mim. De mim testifica. Jesus falando. Para a gente entender um pouquinho melhor, lá em Lucas, lá no livro de Lucas, tem uma passagem que é a mesma passagem que a gente terminou de ler, mas numa versão mais emblemática, numa versão mais direta. Porque aqui onde eu estou lendo aqui nesse texto, só tem uma palavra, a tradução errou contra o que vou falar, porque teria um conteúdo maior. Mas do verso 7, do verso 27 em diante, chegando-se alguns dos saduceus que dizia não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e sustente posterioridade o seu irmão. Houver, pois, 7 irmãos, ou seja, se aquele morrer e a outro morrer e o outro morrer, do primeiro houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filho. O segundo, o terceiro e o último, vai acompanhando a escritura até o 32. Por último, depois de todos morrer também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Ou seja, na lei de Israel, se o marido morresse sem deixar filho, o irmão mais velho da turma lá, se tivesse 10 irmãos, era direito dele casar com ela. E assim ia. Se morresse, igual está a história narrada aqui. E respondeu Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento. Mas os que forem e havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, que é depois da ressurreição, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem se dar em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são igual a anjos e os filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição.
Então essa mulher, na verdade, tem outras traduções que diz no céu não tem casamento. No céu não se dão em casamento. Então, para julgar a tribo, para fazer acontecer com o julgamento das tribos de Israel, é certamente como esses rapazes aqui. Mas o que tem a ver as 12 tribos que você leu agora? Tem a ver tudo. Porque a lei de Israel, Jesus morreu por defender os seus irmãos da lei. Porque como era a lei? Diferente, irmão. E Israel foi julgado. Israel vai ser julgado. Israel continuará sendo julgado. Porque há necessidade de seguir, há necessidade de continuação, coisa que Israel não aceitou Jesus. Mas, irmão, o que é aceitar Jesus? É ir para uma igreja, é se batizar, é receber o Espírito Santo. Aceitar Jesus é você deixar de praticar coisas que te levam ao mal. Se você pratica algo que te leva a cometer crimes, que te leva à quebra de uma lei, seja a lei do seu casamento cerimonial, seja a lei civil, seja a lei de Deus. Porque se você deixar de amar seu semelhante, se você deixar de viver, se você deixar de amar o seu próximo e seus inimigos, você tem que amar. Porque o amor é de Deus, não é seu. No próximo sábado, vou ver se eu trago uma dupla de missionário da Igreja de Jesus Cristo. Vou ver se eles hoje estavam muito ocupados, eu ia fazer um podcast com eles, eu ia entrevistar eles, mas hoje eles estavam na correria. Tem algumas pessoas que eles estão ensinando e o horário não batia, porque é depois das 2h, 2h30, começa o programa, e eles tinham pessoas marcadas para esse horário. Peço a vocês que, se for servir a Deus, sirva 100%. Sirva o seu melhor. Faça o melhor que você puder. Porque Deus prefere um homem pela metade, que se entrega por inteiro. Mas não quer um homem inteiro que se entregue pela metade. Porque Deus deu a graça para ser salvo. Pela graça sois salvo. Isso não é meu, é dom de Deus. Falou nas Escrituras. Isso não vem de vós. Eu falei sábado sobre isso. É dom de Deus. Porque Paulo falou uma frase no final da vida dele que disse assim: vivo por Cristo, morro em Cristo. Morrendo ou vivendo, servirei a Cristo. Viva 100% a graça de Deus. E nesse momento, quero fazer uma oração de encerramento e dizer: segue na rede social, tem um canal, Mãos que Semeiam Bem, que é um canal que a gente tem também, que faz uma obra diferente, que trabalha juntamente com o Romário, o rapaz que está aqui por trás. Futuramente vou fazer entrevista com ele. Vou fazer um programa falando só sobre macumba, que ele acha bom, que ele disse que ele entende bastante, porque nas igrejas por aí falam de feitiçaria, macumba como feitiçaria. E ele, que é conhecedor da arte,
ele vai falar um pouco sobre isso. Qualquer dia desse eu vou fazer um podcast com ele, aqui do meu lado, para a gente falar sobre um pouco o que é feitiçaria e o que é isso que eu acabei de falar. Mas, continuando, segue a gente na rede social, a gente tem um trabalho maravilhoso, ele tem um trabalho maravilhoso, ele precisa da sua ajuda, ele precisa da ajuda de todos. Eu tenho um trabalho também juntamente com ele. Mas o canal que fica essa palavra, esse programa, vai ficar gravado no canal 100% Graça de Deus. O nome do programa é Vivendo 100% a Graça de Deus, por causa do canal. A minha página, Gilberto Santos. O meu Facebook é Gilberto Santos Duz. Você procura e vai encontrar. Meus amados, seja sempre vigilante, porque Cristo vai julgar, mas Israel, você não. Mas, irmão, Cristo vai julgar a mim também. Assim disse meu pastor, assim disse o meu dirigente. Tudo bem, se você cometeu algum crime, Cristo vai lhe julgar. Felizmente é assim. Mas se você nunca matou, você nunca roubou, você nunca se prostituiu, qual o pecado seu? Porque você tem que quebrar uma lei para ter pecado. Não, irmão, mas eu bebia. Não, aí os hebreus todos bebiam. Todos. Na ceia do Senhor tinha vinho. Jesus pegou o cálice e disse, tomai, esse é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança. Jesus bebia? Há controvérsia sobre bebidas. Você não pode se embriagar, você não pode fazer da bebida profissão. Porque aí você está acabando e matando o seu corpo. Aí você entra naquele que eu falei, quebra de lei, que é a morte. Para encerrar, quero dizer que quem vai ser julgado vai ser Israel. O julgamento é de Israel, não é seu. Não receba isso quando disserem para você que você vai ser julgado, você diga repreenda. Não vou ser julgado, porque Deus é meu advogado e mesmo se eu for julgado, eu já ganhei. Porque Jesus é meu Salvador e Redentor. Encerro esse programa agradecendo a todos por mais uma semana e que Deus abençoe nessa próxima. Fazer uma oração para encerrar. Querido amado Pai Celestial, Deus meu, nesse momento, encerrando o programa, eu sou grato. Pai, obrigado pelas pessoas que tiveram a paciência de assistir um pouquinho. Estou começando, estou ganteando, ainda estou falando palavras mansas, mas tem conteúdo futuramente que o Senhor está me dando. Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe uma semana, que tenhamos uma semana abençoada. Em teu nome, para que assim possamos levar adiante cada um. Se cada um desses que assistir buscar sabedoria e dizer que o julgamento já passou, que o julgamento é para Israel, que nós precisamos andar em retidão diante do Senhor. E assim chegaremos